nós queremos interagir com você. Você vai ter o material de apoio que você recebeu para você fazer o seu estudo. E eu vou ensinar as primeiras letras do alfabeto e mostrar como que você vai identificá-las. Imagina que o Senhor, Ele usou uma marca para liberar o povo, que foi o sangue. E depois que eles saíram do Egito, passou ali o tempo do Pentecostes e eles receberam no Sinai a palavra, as letras, as tábuas. Muitas pessoas, elas estão salvas, saem do Egito, mas elas não têm a palavra. Elas não têm uma palavra com intimidade na sua vida, para através dessa palavra, elas começarem a crescer. Elas terem na sua vida entendimento. O que o Senhor fala, que o povo perece, porque falta entendimento. Porque não conhece a palavra. Mas agora aqui, nessa imersão de hebraico bíblico, você vai conhecer a palavra que Moisés conheceu, que Deus falou com ele, que Deus escreveu. Quem inventou o hebraico? Quem inventou o hebraico foi Deus. Ele que inventou o hebraico. Ele que deu ao homem uma maneira de comunicação. Você que está por aí, muito bem, Deus abençoe sua vida. Olha assim, vai entrando, vai entendendo, vai aprendendo. Deus tem muito mais para ensinar a você. Então Deus abençoe a todos vocês que estão aí. Wanda, Edmilson, Kathleen, Adriana, Jetro, valeu Jetro, Edith, Elenilson, Luiz Alberto, e glória a Deus, todos que estão aí. Soane querida, glória a Deus, olha que bênção. Ana Regina Parra não podia faltar, obviamente. Cristina, olha, muito bem, valeu Cristina ali, Peruíbe, na unção, no poder e na vitória. É isso mesmo, vamos conhecer e vamos nos conectar. Deus abençoe aí o Josué, Ezequiel, Adriana. Eu quero todos vocês aí ligados, conectados, entendendo que o Senhor tem para você muito mais. John Vitor, Luiz Alberto, Elenilson. O nosso material de apoio é um material para que você possa ser alfabetizado. Quando eu falo alfabeto, eu estou dizendo aquilo que é através de um sinal. Aqui está um sinal. Essa aqui é a letra Aleph. É a mesma letra que você vê aqui, Aleph. E você vai escrever essa letra de uma outra maneira mais simplificada. A língua hebraica é uma língua alfabética. O que é uma língua alfabética? Ela está ligando um sinal a um som. Então, o português é alfabético. Quando você vê um sinal, você vê um som, ou o som da vogal que acompanha. Mas e essa vogal? Essa vogal também não está escrita. Aí o hebraico começa justamente com a primeira letra, que não tem um som. Olha só os mistérios do hebraico logo na sua primeira letra. O que você tem que entender quando você pega um texto de hebraico na mão? Aqui está a Bíblia. Eu já fui em vários lugares, né? A Bíblia estava assim. Mas você está assim, um professor, né? A Bíblia está assim. Não, eu botei de ponta cabeça porque eu estou marcando o lugar que eu parei de ler. Não, o hebraico é assim, ok? Você lê da direita para a esquerda. Direita para a esquerda, de cima para baixo. Não tem letras maiúsculas e nem letras minúsculas. Então, a primeira coisa que eu quero saber do hebraico, direita para a esquerda. Aqui o texto, quanta cobrinha, quanta letra quadradinha, tudo é direita para a esquerda, direita para a esquerda, direita para a esquerda. Começa aqui, vai lendo, direita para a esquerda, direita para a esquerda, direita para a esquerda. Não tem letras maiúsculas nem letras minúsculas. E Deus se escreve com maiúscula ou com minúscula? Não tem letra maiúscula e minúscula. Deus não faz acepção de letras. Todas as letras têm o mesmo tamanho. A nossa promessa nesse curso é que você vai sair do zero e você vai entender. Primeiramente, nós vamos alfabetizar você no conhecimento dessas letras. E nessa imersão, vai conhecer 6 letras e vai praticar essas 6 letras, ter as suas primeiras palavras. Amanhã teremos mais letras para você. Depois o nosso curso vai ter Gênesis 1, é Deus falando com Moisés, é Deus falando com você. Deus, ele escolheu 22 letras. Elas são parecidas entre si e elas estão desenvolvendo o número 22, que é a marca de uma palavra. Porque quando eu tenho em hebraico uma letra, ao mesmo tempo eu tenho um número. Então, Deus escolheu essas letras, escolheu essas palavras para que você possa entender a mensagem que ele quer transmitir através de cada um desses símbolos. O alfabético, eu estou vendo um sinal e eu estou pronunciando um som. Depois ele colocou 5 letras, que são 5 formas finais, são chamadas de sofite. É a mesma letra, que quando ela aparece no final de uma palavra, ela tem uma forma diferente. Por exemplo, essa letra aqui é a letra M, é o mem. Quando ela aparece a mesma letra no final, ela aparece de uma outra forma. Então você vai ter
ter o entendimento do que é a mesma letra, mas que no final ela vai ter uma outra forma. Então existem 5 letras que ao final da palavra vão ganhar uma outra forma. No seu caderninho você vai ter aí esse exercício para você praticar o alfabeto. Você vai ter aqui essas 12 letras e depois você vai ter essas 5 letras que no final eles têm uma forma diferente. Por que eu estou contando isso? Porque você tem 22 e você tem mais 5, deu 27. O número 22 em hebraico, que são 2 letras também, é a palavra berra, que significa em você. Porque essas letras vão estar em você. Deus vai estar escrevendo em você. E porque Ele escreveu em você uma palavra, em você vai ter uma dinâmica muito grande de se alimentar com essa palavra e de saber que essa palavra está trazendo a você um entendimento daquilo que Ele deseja que você conheça. Depois, então, 22 com 5 tem 27. A palavra 27 é a palavra zar. Então, 22 é o beit com o kaf sofit. Eu vou depois explicar para vocês todas essas letras. Eu estou apenas dando a você o entendimento dessa palavra. O número 27 é a letra zain com o kaf sofit, que dá a palavra zar, que significa pureza. Deus colocou pureza para você entender todos esses sinais. Mas daí você tem 3 letras que são modificadas por um símbolo, que é o símbolo do Dagesh. Então, aqui nós temos na primeira linha, você tem a primeira letra, que é o Aleph. A segunda letra, que é o Beit. Depois, a terceira letra é exatamente o Beit, mas ela está chamada de Vet, porque ela não tem um pontinho no meio. Esse pontinho no meio diz o seguinte: ela sempre é vista com um som de B. Quando ela está aqui sem o pontinho, ela pode ter o som de B ou o som de V. Aleph, Beit ou Veit. A, B. Alfa, Beto. Aleph, Bet. Veio daí. Em grego, né, o alfa e o beta. Então, olha só que tudo veio da mesma derivação. As 2 primeiras letras em hebraico, Aleph, Bet. As 2 primeiras letras em grego, alfa e beta. E você conhece o nosso alfabeto, que seria a tradução do abecedário. Então, eu quero que você comece entendendo isso. Eu falei de 22 porque essas palavras vão estar em você. É o quadro geral das 22 letras. Depois você tem mais 5 finais. Deu os 27. Depois você tem 3 letras que tem esse símbolo no meio para dar um som diferenciado. É o B com o V, depois vai ser o K com o Ra. Quando aparece a letra no meio, sempre é o som de K. No Kaf, quando não tem letra no meio, é o som de Ra, é o K e o Kaf, e depois vai ter o P e o F. Em muitas línguas também, o PH tem som de F, também isso vai estar em hebraico, essas 3 letras. Porque essa tábua geral ajuda a gente a entender, porque você vai enxergar que existe 22, depois 5, 27. Existe a pureza nos 27. Existe a palavra em você nos 22. E depois, nos 3, existe 27 mais 3, dá o número 30. O número 30 é o número da idade de Jesus, do verbo que se fez carne e se manifestou. Aos 30 anos, ele se manifesta. E depois tem a letra hebraica que fala 30, que é a letra Lamed, vai estar na sequência aí, a outra aula, a sequência, nós vamos falar do Lamed, e é o L que vale 30. Essa letra aí é justamente a marca do aprendizado. Então, o que eu quero que você entenda nesse momento, que o Senhor escreveu 22 letras para que em você uma mensagem fosse colocada, para que essa mensagem fosse gravada nas tábuas do seu coração. Os 27 caracteres trouxessem a você pureza. A pureza é uma maneira que a palavra tem de limpar você. Essa palavra vai limpar você. Não é um esforço seu em cumprir o mandamento. É entender que a palavra que está em você vai limpar você para começar a manifestar. Daí vai dar o número 30. E tem uma letrinha, um sinal